Livro de Luiz Sérgio, Driblando a Dor. Psicografia de Irene Pacheco Machado. Capítulo 16. As nuvens negras já chegaram. Um caso a mais, uma dor juntando-se a milhares de outras dores. Assim vive a sociedade de hoje. Muitos, indiferentes ao fato, ainda criticam quem tenta desesperadamente colocar um ponto final nessa situação dramática. Na organização da droga, o dinheiro corre solto e não é pouco, são milhões e milhões de dólares. Todos os países precisam unir-se, pois só assim venceremos a besta do Apocalipse. Em cada esquina existe um traficante querendo adotar uma criança, um jovem. É preciso lutar contra ele com a arma do amor. Estava assim meditando quando fui chamado por Enoque para prestarmos ajuda. Mas rolo? Perguntei. Rolo é pouco, respondeu Sara. Fui seguindo a turma, pensativo. Por que a tristeza? Perguntou-me Lilian. Se o nosso país não tomar sérias providências, logo teremos o Palácio das Drogas no Brasil. A infiltração da organização da droga é tanta no Brasil que os raiozinhos de sol já estão ficando preocupados. Em todas as cidades brasileiras se avoluma o número de jovens viciados e as famílias continuam ignorando o fato. Paralelamente ao trabalho da espiritualidade, torna-se necessário um esforço conjunto da sociedade com a área governamental. Só assim poderemos ficar tranquilos. Chegamos a um clube granfino da cidade. Perguntei ao Sadu: o que vimos fazer aqui? Dançar? Sim, dançar em arame farpado. Rimos os dois. Ele prosseguiu: Sérgio, neste clube da granfinagem, como em outros clubes, as pessoas fumam maconha e cheiram lança e ninguém toma providência. O quê? É isso mesmo. Olhe só aquele coroa. E, para meu espanto, um senhor de seus 50 anos aspirava lança sem o menor constrangimento, assim como usava outras drogas. Poucos iam ao banheiro, era no salão mesmo. Enoque voltou, dizendo: qualquer dia desses teremos um escândalo neste clube. Está precisando que isso ocorra, porque a droga está correndo solta, e não só nas grandes cidades, não. Em cidades do interior, até nas mesas dos clubes se vêem pessoas se drogando. É o fim, meu amigo, falei. Não é o fim. Deus vai permitir que vençamos o desafio da droga, respondeu Raito. No banheiro daquele clube presenciei fatos horrorosos. Era Sodoma e Gomorra piorado. Senhores de cabeças brancas praticando atos bem indignos. Um adolescente de 15 anos injetava droga e suas veias não aguentavam mais as picadas. Fiquei ali orando por ele, que com grande ansiedade tentava injetar a droga em si mesmo. Que mundo cão! Aqueles senhores indiferentes pouco se incomodavam com o drama do jovem, que, desesperado, tentava em vão pegar a veia frágil que se arrebentava.
No banheiro de um clube granfino, a gente estava ao lado de um jovem que se matava. Saímos, pois no caso presente nada havia a fazer. Por que o viciado se coça tanto? Perguntou-me Lilian. Simplesmente por estar intoxicado. Coitados, são farrapos humanos. Meu Deus, até quando vão se matar? O que falta a essa juventude que não encontra nos colegas, no trabalho, nos prazeres, o que busca? A sociedade tem de estudar um meio de preencher as horas vazias dos jovens, pois eles estão insatisfeitos. Calei-me, mas à minha frente outro jovem se picava, buscando a veia do braço esquerdo antes dissolvendo a heroína em uma colher. O desespero estampou-se no seu olhar no momento em que a heroína ganhou o seu corpo. Voltamos ao salão, onde vários grupos de uma sociedade decadente se envenenavam. Álcool, maconha, lança e cocaína. Isso a olhos nus, e depois chamam os jovens de maconheiros. Que ironia! Estávamos ali porque Enoque fora encarregado de apresentar um relatório para os espíritos que tratam da segurança nacional e terá de mostrar os pontos fortes onde a droga está mais atuante. Acredito, falei, que no nosso país ela está tomando conta de tudo. Enoque nada disse. Voltamos calados para nossa casa de apoio. Comentei depois com Raito ao chegarmos ao nosso destino. Venho notando que cada vez aumenta mais a dependência da droga pesada. Antes só havia maconheiros. Hoje o que mais se vê é viciado em cocaína e LSD. Tem razão, Sérgio. É isso justamente o que vou tratar com os encarregados da segurança do país, que deve se tornar a pátria do Evangelho. Vários estados estão marcados com tinta vermelha, assinalando as fontes da droga. É a rota do tóxico. Nosso temor é que o solo brasileiro se torne um ponto forte do tóxico. Que tristeza! Falei. Logo estaremos enfrentando momentos difíceis. O pior é que existem homem público julgando ser a droga brinquedo de adolescente tão distante da real verdade. Quando escrevi Consciência, a maconha era a grande inimiga do jovem. Hoje, o grama de coca é o passaporte para a morte. E muitas pessoas estão se drogando. Em seguida, fomos encaminhados ao auditório e lá Enoque, junto a outra equipe, expôs o que estava ocorrendo. De cada 10 jovens, apenas um não se droga. O que? Admirou-se um dos espíritos. Não é possível. Respondeu Enoque. Há vários anos, quando iniciei esse trabalho no plano físico, fui atacado por eminentes espíritas porque falava em droga. A prece que faço na abertura do livro Na Esperança de uma Nova Vida, de Luiz Sérgio, foi classificada de mau gosto quando diziam: as nuvens negras se aproximam. Passados tantos anos, agora cobertos por essas nuvens, os homens pensam que, ficando indiferentes, a tormenta vai passar. Não é bem assim. A droga está aí, matando, aleijando e roubando a paz nos lares.
Se as autoridades não abrirem carga pesada sobre ela, logo seremos os campeões dos tóxicos em todo o mundo. A extensão geográfica do Brasil é propícia às refinarias e a rota já se iniciou. Precisamos combatê-la com disciplina e amor. A droga se encontra nas faculdades, nos hospitais, nos núcleos de trabalho, na política, nos quartéis, nos colégios, nas cadeias, enfim, ela, a terrível, está em toda parte. A luta tem de partir de cima e o governo precisa das mães. Elas, as verdadeiras mulheres, precisam unir-se para combater a assassina dos seus filhos. As mães que já perderam seus filhos devem solidarizar-se num grito de justiça. Hoje, os traficantes buscam meninos desde tenra idade para iniciá-los no vício. Visitamos há dias num hospital um garoto de 10 anos, vítima da AIDS, contraída pelo uso de tóxico em seringa contaminada. Ninguém pode dizer que a desconhece, ela ronda a cada lar. É impiedosa, cruel e bárbara. O homem que a ignora distante se encontra da caridade. Hoje o seu lar pode estar resguardado, mas eu pergunto, até quando? Ninguém sabe. A droga chega de mansinho e não escolhe rico, remediado ou pobre. Ela só deseja aprisionar, dominando cada vez mais a sociedade. Cidades existem onde o tóxico já tomou conta de certas áreas e esses locais não são de favelas. São pontos residenciais das classes média e rica. Os pais, as autoridades vão deixando o tempo se encarregar do conserto. Pobres coitados. O jovem drogado é uma planta contaminada, pouco tendo para oferecer ao seu próximo. Os religiosos também devem unir-se, pondo de lado o fanatismo da crença para trabalhar pela felicidade do próximo. Quem pode dormir quando um jovem rasteja na dor e no desespero? Enoque ainda ficou conversando enquanto nós nos retiramos, desejando ganhar o alojamento para descansar. Ali no meu quarto, eu rememorava os últimos acontecimentos. Aquela colher de desmanchar heroína e coca me dava uma sensação de vazio na alma. O olhar de terror daquele adolescente do clube asseverava que não é tão boa a viagem como apregoam. Recordei-me de uma aula sobre destruição do corpo etéreo. A grandeza divina concede ao espírito uma veste semimaterial feita do fluido universal, e esta veste, se bem tratada, permite que voltemos bem vestidos para o mundo espiritual. Mas, se a destruirmos, voltaremos com aquela em frangalhos. Quantos espíritos destrói o seu laço fluídico, que nada mais é do que uma expansão do seu perispírito através do suicídio consciente ou inconsciente. O perispírito também se renova, se aprimora, atendendo à evolução, mas igualmente é destruído. Quando não temos uma vida digna, ele vai ficando remendado, isto é, enfraquecido e até se deforma. Sabemos que o perispírito modela e orienta a plasticidade embrionária dos seres. É o perispírito que dá forma aos traços fisionômicos, mas também ele que se deforma na hora do desencarne por suicídio ou vida regular. Distante de Deus.
O perispírito transmite a luz do espírito ao duplo e ao físico, mas também recebe do físico as vibrações nocivas ou boas. É no corpo perispiritual que fica plasmado o que o espírito faz de bom e de mal. Embora, sendo a veste do espírito, ele, ligado à matéria física, trabalha unido a ela. Esses três corpos, procurando cumprir uma etapa encarnatória, precisam uns dos outros, mas muitas vezes o espírito que os comanda esquece o valor do perispírito e, muito mais ligado ao físico, é escravo dessa veste perecível, é presa dos vícios e da luxúria. Se o perispírito receber vibrações nocivas, irá adoecer. Quando temos atividades terrenas apenas ligadas à matéria, o perispírito vai ficando opaco. No viciado, ele chega a ser cinza. Lembremos-nos de que o perispírito guarda os resíduos de nossas vidas passadas. Ele é o molde ao qual a matéria física se junta, e quando ela, a veste material, morre, ele, perispírito, permanece livre e bem vivo, porque nele se encontra a chama eterna. É no perispírito que se encontram os fios energéticos que unem os corpos para o mergulho na carne. Ele é muito importante para o espírito, mas é o espírito que o comanda, assim como aos outros corpos. No dia em que o homem aprender a cuidar de seus corpos, diminuirá o número dos espíritos sofredores. Quando já cansados de servir, a veste física e o duplo são devolvidos à terra, colocados no guarda-roupa, caixão ou armário, em perfeito estado, e ali os espíritos prepostos deles retiram os fluidos energéticos, cumprindo as leis da natureza. Não é de hoje que, com pesar, se presencia espíritos debatendo-se para não deixar esses corpos, simplesmente porque não era chegada a hora da separação. Pensei tanto que dormi. Acordei com a voz de Karina, que me chamava para mais uma tarefa.